Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, no domingo passado, o evangelho que nós não ouvíamos, por causa da festa da Assunção, que é transferida aqui no Brasil do dia 15 para o domingo seguinte, o evangelho no qual Jesus dizia: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. E é a partir dessa ideia que a gente pode entender a palavra de hoje, porque lembrem que essa proclamação da palavra de Deus no Evangelho, no domingo, ela é continuada. E a gente não pode dissecar o Evangelho é um todo. E a catequese da palavra, na missa, ela vai de acordo com o Evangelho que nós vamos ouvindo, mas o Evangelho é uma coisa só. Então a gente vai entender o Evangelho de hoje e as leituras de hoje até o Salmo, não com a presunção de que a gente pode levar alguma coisa às outras pessoas, porque são pessoas levando Deus a outras pessoas. E como é que a gente pode fazer isso? Se Jesus disse antes: eu vim para lançar o fogo à terra. Então, é Jesus, pela sua redenção, que nos dá a graça de poder realizar isso. É Jesus que nos dá não só os instrumentos, mas também nos dá a capacidade para fazer isso. E ele se adianta ainda, ele já disse: como eu gostaria que já estivesse aceso. Que lembra, por sua vez, que é aquilo que ele vai realizar na sua paixão, morte e ressurreição, ele já deseja. Quando a gente quer fazer alguma coisa, principalmente para os outros, por onde vai o nosso coração? É o que Jesus quer lembrar, para que o que a gente faça, vocês fazem muitas coisas como eu, mas onde está o nosso coração? No que a gente está fazendo. Por isso o Evangelho do domingo passado ilumina o Evangelho de hoje e faz a gente entender, porque aquelas pessoas que conheciam, que fizeram muitas coisas, que ouviram a palavra, e que no Evangelho de Mateus diz: Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos tantas coisas, eu não vos conheço. Neste a vós, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. E a gente só pode entender a nossa missão de acordo com a palavra do Evangelho do domingo passado. Porque tudo que nós faremos e tudo que nós fazemos hoje é iluminado, é purificado, é elevado a um patamar inimaginável. Até uma pessoa que está no leito de hospital, numa cadeira de rodas, ou então a criança que na igreja, talvez para muita gente não faça muita coisa, mas uma criança que a igreja acolhe batizando, viram? Um idoso que a igreja, quando está no leito de morte, vai lá confortar com os sacramentos, perdoar os pecados e dar à pessoa o conforto espiritual para a pessoa enfrentar a sua última viagem. Então,
a gente vê que o que a graça de Deus realiza numa criança que não sabe nem falar, só balbucia, e numa pessoa que não consegue falar mais porque não pode, está já fazendo e se preparando para partir desse mundo, está lutando. Criança luta e o idoso, uma pessoa que está no hospital, partindo, luta também. E os dois são iluminados, são tocados, são vivificados por essa graça. Eu vim para lançar o fogo à terra. Por isso que Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada. Podem ter certeza disso. Sem mim, vocês não podem fazer nada que possa permanecer. Porque eu vos enviei para que vocês possam dar fruto e o vosso fruto permaneça. Ele diz no Evangelho de João. Então entendemos esse Evangelho de hoje com essa preocupação pela salvação, que é uma preocupação já do tempo de Jesus Cristo. E segundo os israelitas, obviamente, eles seriam salvos, e aqueles que não eram israelitas até se alegravam pelo fato de se perderem, de não encontrarem essa salvação. Imaginem, é uma ideia um tanto exclusivista de salvação. Mas Jesus lembra, só Deus sabe isso. E a preocupação nossa não é de quantos vão ser salvos. Aí ele corrige a nossa preocupação, primeiro desviando a pergunta. Ele faz assim sempre. Quando a pergunta não cabe, quando uma pessoa pergunta a você alguma coisa, a mim pergunta, e eu não quero responder, eu desvio e parto para outro assunto. Eu não sou obrigado a responder. Nosso Senhor faz melhor do que eu e vocês. Ele não só desvia a pergunta, que não interessa, mas ele mostra o valor verdadeiro daquilo que deve se buscar. Por isso ele diz, esforçai-vos. Essa palavra aqui, esforço, lembra luta, e luta lembra a palavra grega que é agonizar. Agonia é luta, agos é o lugar onde se luta, onde a pessoa praticava a luta. O cristão vai aprender o valor da sua luta de acordo com o que eu disse antes, de acordo com a graça que ele recebeu e de acordo com esse fogo que Nosso Senhor veio lançar e que faz com que o mínimo esforço que você faz na sua vida cristã, o mínimo esforço, a menor coisa que você faça, tenha um alcance eterno. Por isso, nós devemos louvar e agradecer e bendizer o Senhor, porque Ele faz com que aquilo que nós fazemos e que ninguém vê, e que ninguém dá valor, aquilo que começa no coração, tenha um alcance eterno, tenha um alcance além daquilo que a gente vê. E um dia, na eternidade, nós vamos ver o alcance disso. Até onde chegou o valor dos nossos atos, até onde chegou o valor dos nossos sacrifícios, quem sabe até onde chegou o valor do nosso sofrimento. Mas olha, para fazer isso, para realizar aquilo que as leituras de hoje lembram, que falam de unidade. O mistério da igreja agora é o centro da pregação do Evangelho e das leituras que vão nos acompanhar nesses próximos domingos. Vai se falar muito de unidade. O profeta Isaías já profetiza uma reunião de pessoas, profetiza uma unidade. Ela está a caminho, ela está acontecendo. Só quem pode realizar essa unidade é Nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem pode buscar realmente, como diz o Evangelho hoje, Jesus, ou melhor, a primeira leitura. Eu conheço suas obras e seus pensamentos, diz o Senhor. E esse povo que busca a Deus e busca essa unidade, que, olhando aqui, não é somente uma profecia, mas é uma coisa que já aconteceu naquele tempo, porque os judeus, eles se espalharam por todo o mundo conhecido de então, naquele tempo. E eles deveriam vir uma vez ao ano fazer uma peregrinação a Jerusalém, que era o umbigo do mundo. A cidade de Jerusalém, com o grande templo de Jerusalém, era o lugar para onde essas pessoas convergiam. Todo judeu, a partir de uma certa idade, como vocês veem Jesus, indo com seus pais a Jerusalém, fazendo a peregrinação anual. Então essas pessoas vinham dos 4 cantos do mundo
os filhos de Deus espalhados pelo mundo inteiro, que era o mundo de então, um mundo chamado Mediterrâneo, eles deveriam ir a Jerusalém. E isso prefigura essa unidade, isso prefigura esse desejo de unidade que acontece na igreja, mas ele não é do jeito que nós imaginamos. Existe uma luta para que isso aconteça. Por isso a segunda leitura diz: irmãos, meus filhos, não desprezemos a educação do Senhor. Fala de sofrimento. Para que essa unidade aconteça e para que a gente já deseje no coração aquilo que vai acontecer, para que a gente vá se acostumando. Como eu lembrei no início, quando Jesus disse que como eu gostaria que isso já acontecesse, é o que a gente deve dizer também. Isso vai animando o nosso coração. Como eu gostaria que isso acontecesse. Não é sonho de algodão doce, mas é uma coisa que o coração deseja. Jesus sabia que ia se realizar isso plenamente, até com a sua paixão, morte e ressurreição. Mas ele diz agora, como eu desejo que isso já aconteça. E quando a gente vê durante o Evangelho as palavras e os gestos de Nosso Senhor, a gente descobre que nessas suas palavras e gestos já estão presentes essa redenção, já está presente essa redenção, essa salvação. Somente por dizer isso, como eu desejaria que isso já acontecesse aqui e agora. E é o que a gente deve dizer também. A gente não pode ficar marcando passo na vida. E não é, como diz aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma coisa muito maior que é que está aqui no coração. Que vai me fazer desejar, mas vai me fazer também esperar o melhor modo. E aqui entra aquilo que nós chamamos a pastoral. Aqui entra a maneira de se aproximar das pessoas, como vocês fazem muito bem. E o Papa dizia, qual é a melhor maneira de chegar a um jovem? Outro jovem. Esse é o modo. Qual é a melhor maneira de chegar a uma pessoa da terceira idade? Uma pessoa da terceira idade também. Mas os jovens podem chegar também aos idosos. E os idosos podem chegar aos jovens também. Mas esses modos, eles são que Nosso Senhor diz, eles já são desejo do nosso coração. Como eu gostaria que isso já acontecesse. E quando se toca no sofrimento, então, como lembra a segunda leitura, essa exemplaridade com a qual nós devemos portar e levar a nossa vida, lembrando que o Evangelho não é uma brincadeira, é coisa séria, que a nossa vida cristã é a nossa opção fundamental. E ele recorda aqui, irmãos, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés. Quem é que não se cansa? Também de desejar, não só, eu queria fazer tanta coisa, mas nunca consigo. Então, tem gente que fica amargurado, frustrado, decepcionado, que joga tudo para o lixo e não quer fazer mais nada. Firmai as mãos cansadas. Muitas decepções, muitos fracassos, até na missão também, no apostolado, na vida comunitária, na própria vida da igreja. Firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, de tanto andar, de tanto pedir, de tanto rezar. Acertai os passos dos vossos pés. É um convite bonito para lembrar uma coisa que todo mundo se esquece, de que é fraco. Aquele que prega para os outros, você e eu, precisamos renovar a nossa vida interiormente. Vida interior precisa ser cultivada. Firmar o corpo, ou melhor, restaurar o corpo, é necessário. A gente dorme, a gente repousa, mas vida interior, né? O que é que vale mais? O que é que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? E quem já está perdendo porque deixa de cultivar a vida interior, vai perdendo a sua alma também. Vai perdendo essa disposição e esse desejo. Como eu queria que isso já acontecesse agora. Mas não vai acontecer não, querido, querida. Reze mais, persevere mais, lute mais, e lá na frente isso vai acontecer. Vocês já fizeram essa experiência pessoal, seja nos empreendimentos da vida,
que vocês já enfrentaram, quando dificuldade. Como eu queria que já chegasse essa data desse concurso, ou dessa prova, eu sei que eu vou passar. Aí fez um concurso, fez 2, fez 10, o 11º passou. E perseverou e continuou estudando. E a gente fala de um empreendimento passageiro, porque depois você se aposenta e pronto. Cadê o trabalho mais? Todo mundo trabalha e todo mundo se aposenta. Mas quando a gente fala de coisas mais elevadas, que seja com o seu trabalho hoje, seja com a sua aposentadoria amanhã, você não pode deixar de buscar a sua vida interior. Por isso, missão precisa de vida interior. Para que nós possamos entender o final do Evangelho, olhar na imagem de um banquete. O Evangelho termina de hoje com o maior sinal de unidade que Nosso Senhor nos deixou, que é a Eucaristia. E muita gente olha para a Eucaristia, como diz aqui, ali haverá choro e ranger de dentes, porque você vê e não pode participar, você vê e não entende. Por que é que vocês estão aqui? De todos os lugares, de todas as condições, de todas as idades, de todas as situações que vocês vivenciaram hoje nesse dia, domingo, dia 25 de agosto. E vocês estão hoje aqui como eu. Pois é, nosso Senhor não vai nos deixar abandonados. A missa de hoje começa com esse Salmo 85, né? Senhor, inclina o ouvido, baixa o ouvido, escuta a minha prece, tende piedade de mim. Pois é, a gente eleva, começa a missa de hoje com esse despertar da oração, esse desejo do nosso coração que não para. E até durante a noite a gente pede a Deus para que o coração esteja vigiando, porque o corpo dorme, não tem jeito, mas o coração vigia. E o salmista diz: Senhor, até nas vigílias, quando eu acordo, eu suspiro por vós, a minha alma tem sede de Deus. Pois é, o corpo precisa dormir, volta a dormir, e quando acorda de manhã, o salmista diz: Senhor, é bom procurar o Senhor desde a manhã, é bom amar o Senhor e lembrar que eu posso amar o Senhor desde que o meu dia começa. E o salmista recorda para nós exatamente aquilo que nós queremos lembrar hoje, essa disposição interior para que a nossa missão possa acontecer. E se nós somos apenas seres humanos, levando a outros seres humanos Deus, como é que nós vamos fazer isso? Se perguntem hoje. Pois é, sem a graça, sem esse fogo do Espírito Santo que Nosso Senhor veio lançar na terra, o que nós fazemos não teria sentido nenhum, porque vocês podem observar que historicamente muitas vezes a igreja deu com os burros na água. Pois é, senão já tinha se acabado tudo. Historicamente a igreja deu com os burros na água em muitas ocasiões e vai continuar também dando muitas vezes. Por isso a igreja renova o seu ad exequendum, a execução, a pastoralidade, o modo de chegar às pessoas, e vocês contribuem para isso, mas não como pessoas que fazem, porque há pessoas que vão fazer o que a igreja faz de maneira assim mais aparente, muito melhor do que ela. Mas a igreja vive aquilo que ela celebra aqui, esse mistério. Entra em nós, toca a nossa vida, renova a nossa vida interiormente, e aqui tudo o que fazemos, e até o que não podemos fazer, entra dentro desse tesouro. Que Nossa Senhora, mestra de vida interior, que é Maria, e não podemos duvidar, depois de Jesus, não existe outra pessoa que deseje mais para nós aquilo que nós devemos e podemos fazer do que Nossa Senhora. São Luís de Montfort diz que Deus nos deu tudo por Maria. Deus nos deu Jesus por Maria, seu filho, e continua nos dando por ela. Maria continua gerando, e nós cantamos uma música, quando o teu pai revelou o segredo a Maria, lá no final a gente diz no refrão, até que o Cristo seja formado em nós. Essa ideia é de Santo Agostinho, que diz que nós engravidamos da palavra e geramos Cristo para o mundo.
Então, seja essa a nossa missão, mas, como Maria, colhamos. Feliz é aquela que acreditou, como diz Isabel na palavra. O resto, nosso Senhor fez.